Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa bege. Guerra Fria. Nome estranho para uma guerra, né? Porque quando a gente ouve falar em guerra, a gente pensa igual em filme de ação. Bomba, fumaça e fogo. E por que Guerra Fria? Guerra Fria foi um período de conflito entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A chamada Guerra Fria foi um conflito no século XX que durou mais de 40 anos. E tem esse nome porque as duas potências envolvidas evitavam o conflito direto. Isso porque as armas eram militares e as duas, os Estados Unidos e a União Soviética, tinham poder bélico de acabar com o mundo mais de uma vez. Mas para alcançar os seus objetivos, as duas superpotências usaram de violência, espionagem e propaganda. Então, para a gente entender as questões políticas, militares e econômicas desse período, vem comigo que eu vou te contar essa história. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram juntos contra o nazismo. Mas quando terminou o conflito, eles tomaram lados opostos. Isso porque a discórdia entre ambos era de natureza ideológica. Os Estados Unidos pregava a economia capitalista e a União Soviética a ideologia e a economia comunista. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre comunismo e capitalismo? Vamos olhar? O sistema capitalista é baseado na propriedade privada dos meios de produção da riqueza, ou seja, as fazendas, as indústrias, os bancos, no trabalho assalariado e na liberdade de mercado. O capitalista, os donos do meio de produção, vendem suas mercadorias visando o lucro. E, para produzir mercadorias, eles dependem dos trabalhadores, que só têm a mão de obra para vender, que recebem um salário por isso. Numa economia comunista, os meios de produção pertencem ao Estado e aos trabalhadores, que também recebem salário. Ou seja, no comunismo, o trabalhador é dono da sua casa, do seu carro, dos seus bens, mas os meios de produção da riqueza pertencem a toda a sociedade. E o gerenciamento é feito pelo Estado. Assim, evita-se a concentração de riqueza. No comunismo, não existe a noção de lucro baseado na exploração do trabalho, teoricamente. Assim, o produto desse trabalho é destinado às necessidades e ao crescimento do coletivo. O Brasil é um país capitalista e nunca foi comunista. Dito isso, vamos entender como foi a Guerra Fria. Quando terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos saíram do conflito como superpotência, muito ricos por causa da venda de armas e principalmente porque mostraram seu poder bélico com a bomba de Hiroshima. A União Soviética, por sua vez, também saiu fortalecida, porque ao libertar a Europa dos nazistas, a União Soviética conquistou e implantou o sistema comunista em vários países, como a Polônia, a Tchecoslováquia e a Hungria. Antes mesmo do final da Segunda Guerra, os líderes dos países vencedores, na imagem, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, reuniram-se na Conferência de Yalta e decidiram que a Polônia e outros países do leste europeu, libertados do nazismo pela União Soviética, ficariam sob a área de influência desta. Depois, com a derrota de Hitler na Conferência de Potsdam, os aliados decidiram que a Alemanha seria dividida entre eles, como podemos ver, em 4. Mas, na prática, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental capitalista, sob influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental comunista, em vermelho, sob a liderança da União Soviética. Mais tarde, um muro foi construído para dividir a cidade de Berlim, ou seja, o Muro de Berlim simbolizou em forma de concreto armado a divisão do mundo que se deu ali em diante. Esse aumento da área de influência da União Soviética preocupou os Estados Unidos, que decidiu em 1947 que iria interferir em qualquer lugar do mundo onde a influência da União Soviética estivesse presente. E com isso instituiu a doutrina Truman, que dizia o seguinte: se há perigo de um perigo comunista, nós vamos intervir.
E os Estados Unidos criou também o Plano Marshall, que era um plano econômico de ajuda aos países europeus que saíram da guerra arruinados. Com esse dinheiro, ele visava impedir que a União Soviética conseguisse aumentar sua área de influência. Até os ex-inimigos como a Itália e a Alemanha receberam investimento, mas não ficou só nisso. No mesmo ano, os Estados Unidos criou a OTAN, que era o Tratado Militar do Atlântico Norte, que dizia o seguinte: qualquer país que for atacado pela União Soviética, os outros países vão ajudar. Isso significava um aviso direto à União Soviética para se manter na sua área de influência. Os Estados Unidos também criou a famosa CIA, que era uma agência de inteligência americana, que na verdade era um conjunto de ações que visavam interferir diretamente. A CIA, por exemplo, treinou torturadores, interviu nas democracias da América Latina e, com isso, derrubou governos legitimamente eleitos. A União Soviética, vendo tudo isso, não ficou para trás. Em 1949, criou, nos mesmos moldes, um plano de ajuda financeira aos países do leste europeu, o Comecon. Ela criou também a KGB, que era igualzinha à CIA, só que soviética, a agência de espionagem, e criou também um tratado que uniu os países do leste europeu de forma militar, de forma que, se algum desses fosse invadido por algum país capitalista, todos iriam ajudar. Era o mesmo recado, só que para os Estados Unidos. Essa disputa entre as duas superpotências desencadeou uma corrida armamentista. Porque se os dois países usassem as bombas atômicas, eles destruiriam o mundo. Albert Einstein, na época, disse o seguinte: eu não sei como vai acontecer a terceira guerra, mas a quarta eu já sei, vai ser de paus e pedras, porque se houvesse esse conflito nuclear, não sobraria mais nada. E nessa corrida, os dois países tentaram mostrar sua hegemonia e o seu poder através de tecnologia, dentre elas a corrida espacial. Cada um dos países queria mostrar superioridade perante o mundo. Nessa disputa, os soviéticos foram os primeiros a enviar um homem ao espaço. Já os Estados Unidos conseguiram levar o homem à Lua. Mas essa disputa exigia altos investimentos do Estado, provocando o aumento de impostos pagos pelos cidadãos, além de causar sérios prejuízos ao meio ambiente. Ao mesmo tempo em que investiam mais e mais em armamentos cada vez mais letais, os dois países buscavam aumentar sua área de influência. A União Soviética e os Estados Unidos investiam em movimentos armados na América Latina, na África e na Ásia. Na América Latina, os Estados Unidos, através da CIA, derrubou governos legitimamente eleitos com a desculpa de uma ameaça comunista. Por exemplo, o Chile e o Brasil também teve seu governo legitimamente eleito derrubado por um golpe através da CIA. E por causa disso, nós passamos 22 anos num regime militar. Nesse período, dois países muito explorados pelo capitalismo imperialista dos Estados Unidos e da Europa adotaram um regime comunista de governo. Foi a China e Cuba. Vamos ver como isso aconteceu. Na China, os membros do Partido Comunista, liderados por Mao Tse-tung, iniciaram a chamada Longa Marcha para o norte do país, buscando organizar o Exército Vermelho, que, além de ações militares, fazia propaganda dos ideais socialistas por todo o país. Isso fez com que o povo chinês apoiasse o governo que implementou o regime comunista em 1949. Hoje, a China é um país de partido único e tem uma política socialista. Na economia, a China tem uma política externa capitalista e em 2020, a China anunciou para o mundo a erradicação da pobreza extrema. Em Cuba, a revolução também teve o apoio popular. Isso porque, na década de 1950, o povo cubano era extremamente empobrecido pelo imperialismo americano e tinha, no governo de Fulgêncio Batista, o presidente da época, uma linha direta com os Estados Unidos de total submissão ao capitalismo americano. A submissão era tanta
que a Constituição cubana tinha uma emenda, a Emenda Platt, que garantia que os Estados Unidos pudessem interferir diretamente em qualquer assunto da ilha de Cuba. E isso começou a incomodar algumas pessoas. Insatisfeito, um advogado chamado Fidel Castro, como vemos na imagem, e o médico Ernesto Che Guevara, entre outros, organizaram um movimento revolucionário, contando com a adesão dos camponeses que aprenderam táticas de guerrilha na mata. Os revolucionários tomaram a capital, Havana, em 1º de janeiro de 1959. Ao assumir o poder, os revolucionários puseram em prática várias medidas de grande impacto, como a reforma agrária, a estatização das empresas e os bancos. Além disso, os revolucionários desenvolveram um trabalho de sanitarização, alfabetização e ajuda médica para a população local. Por causa disso, em 1962, o governo estadunidense decretou um bloqueio à ilha de Cuba. Isso impedia que a ilha comercializasse com outros países. Isso porque a justificativa era de que a ilha poderia interferir em assuntos de outros países. Mas os Estados Unidos não ficou só nisso. Instalou bases nucleares e de mísseis na Turquia, bem pertinho da fronteira com a União Soviética. É claro que os soviéticos não deixaram barato e disseram, e já estavam levando mísseis para serem instalados na ilha de Cuba, que fica a 150 quilômetros do litoral norte-americano. Os Estados Unidos não gostou nem um pouco e foi uma tensão na época. Nesse momento, em 1962, o mundo parou de respirar por um momento por medo de um conflito nuclear efetivo. Após 13 dias de tensão e negociações, as embarcações soviéticas mudaram de rumo. Um acordo entre as duas potências fez com que o governo soviético aceitasse formalmente não construir a base de mísseis em Cuba. Em troca, o governo dos Estados Unidos se comprometia a não invadir nem apoiar futuras invasões à ilha governada por Fidel Castro. Esse episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis. Ficou lá em 1962, mas o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba permanece até hoje. E além disso, além das questões econômicas e militares, as duas superpotências travaram uma guerra ideológica através da propaganda. A produção de peças, de cartazes, cartilhas e filmes foi um recurso muito utilizado tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética durante a Guerra Fria. Como podemos ver no slide, a propaganda ideológica dos Estados Unidos mostra como seria o terror de um regime comunista. A propaganda soviética, por sua vez, mostrava como um trabalhador era explorado numa economia capitalista. Durante esse período, qualquer pessoa que expressasse ideias consideradas comunistas era preso, sofria inquérito nos Estados Unidos. Do mesmo modo, na União Soviética, qualquer pessoa que dissesse alguma coisa considerada capitalista também sofria sanções. E na década de 1950, isso tomou proporções muito grandes nos Estados Unidos. Isso porque um senador chamado Joseph McCarthy começou a fazer discursos que aterrorizavam as pessoas, aterrorizavam a população, dizendo que havia uma ameaça comunista. E isso fez com que o Congresso instituísse uma comissão para verificar quem era comunista. A chamada caça às bruxas incentivava as acusações contra suspeitos. Isso criou um ambiente de medo e intolerância na sociedade estadunidense. Qualquer manifestação intelectual podia ser vista pelos perseguidores como uma filiação às ideias comunistas. Artistas como o cineasta Orson Welles e o ator Charlie Chaplin, entre outros, tiveram que dar satisfação ao comitê em audiência pública e se apresentavam como um espetáculo de propaganda anticomunista. A maioria das pessoas acusadas foram liberadas por falta, óbvio, de provas. Mas o macartismo, como ficou conhecida a perseguição feita pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, mostra como a propaganda ideológica pode ter consequências graves contra a liberdade e ao Estado Democrático de Direito. Nesse período,
Pessoas de vários lugares do mundo começaram a protestar contra esse clima de guerra e essa histeria coletiva. E principalmente os jovens começaram a contestar tanto o capitalismo como o comunismo. Como podemos ver, esses jovens promoviam manifestações e adotavam atitudes contestadoras, como a organização de comunidades hippies, da luta pela igualdade racial, o movimento feminista e o movimento indígena, entre outros, deixavam explícitas sua crítica à moral conservadora e também sua simpatia pelos ideais socialistas. O rock and roll foi o novo estilo musical que deu voz a essa insatisfação. Ele revolucionou a história da música. Eles criticavam o capitalismo, a indústria em larga escala e a sociedade de consumo. Além disso, discordavam da política imperialista americana e de alguns países europeus, em especial as guerras feitas pelo governo americano. A crítica à cultura ocidental tradicional foi chamada de contracultura. Podemos dizer que, teoricamente, a Guerra Fria acabou com o fim da União Soviética. Todavia, a guerra ideológica permanece até hoje. E também as contradições dos dois sistemas de governo. Como podemos ver, o sistema capitalista, por exemplo, produziu enormes riquezas que, no entanto, não foram distribuídas de maneira equitativa. Por isso, na maioria dos países capitalistas, há grande desigualdade social devido à concentração de renda. Já nos países comunistas, no socialismo real, a distribuição de mercadorias e benefícios não foi totalmente igual. Mas, apesar de não conseguirem a distribuição igual da riqueza, esses países conseguiram ótimos níveis de educação e saúde pública para o seu povo. Chegamos ao final da nossa aula, mas vamos resumir tudo que nós vimos hoje? Vimos a divisão do mundo em áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vimos os planos Marshall e Truman para conter a expansão do regime comunista e a reação soviética. Vimos a corrida armamentista e a guerra ideológica. Vimos a Revolução Chinesa e Cubana como reação ao imperialismo. E vimos as contradições dos regimes capitalista e comunista. Nossa aula fica por aqui, mas antes eu quero deixar um desafio para vocês. Lembrando que a guerra ideológica permanece e que foi usada através de quadrinhos, de filmes, de pôsteres, de propaganda e de música. Pensando nisso, o desafio que eu deixo para vocês é o seguinte. Um exemplo disso é um personagem do cinema, o famoso espião 007. No período da Guerra Fria, James Bond salvava o mundo da União Soviética, do inimigo comunista. Hoje em dia, o charmoso espião britânico salva o mundo de outros vilões. Lembrando então que o cinema é uma forma de propaganda ideológica, o desafio que eu deixo para você é, na atualidade, quais são os novos inimigos do mundo que o espião James Bond tem que salvar na visão do cinema norte-americano? Faça suas anotações no caderno. Nossa aula fica por aqui e eu convido vocês a ficarem ligados para a próxima aula de História. Tchau!